Bom, agora a gente vai analisar duas matérias que falam sobre inflação. Essa daqui é bem interessante. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, estima que a inflação na Venezuela chegue a 10 mil, né, 10 milhões de por cento. 10 milhões de por cento, é um valor altíssimo, né? A economia da Venezuela deve encolher mais de 25% nesse ano. A economia da Venezuela ficou super dependente do petróleo. O preço, isso aqui é para 2020, né? O que aconteceu? A matéria é 2019, mas isso aqui está se confirmando. Em dois- a Venezuela, quase todo o orçamento do governo vem do petróleo. Quando o petróleo estava US$ 100 o barril, a Venezuela estava bem, a economia. De repente, esse valor caiu, despencou para abaixo de 30, quase US$ 20. Isso fez com que a economia entrasse em colapso. O que aconteceu? A economia começou então a emitir dinheiro, né, para conseguir financiar a economia. O Banco Central começou a emitir dinheiro. E isso gerou um puta de um problema que foi um aumento da inflação, né? Então, a economia caiu 25%, o governo continua emitindo dinheiro, a projeção da queda de 10%, né? A economia venezuelana continua caindo de forma constante e acaba fazendo que a projeção de crescimento da América Latina como um todo vai cair. E acontece exatamente isso, né? Para conseguir manter a economia, o Banco Central emite dinheiro e isso desestrutura a economia. A moeda da Venezuela perdeu valor e a economia começou a ser dolarizada, né? Então as pessoas não usam mais o dinheiro da Venezuela, elas começam a usar o dólar, que é uma moeda internacional, ela é dos Estados Unidos, mas é considerado como uma moeda internacional. Agora eu vou falar essa outra matéria aqui também, que é uma matéria bem interessante. Eu vou ler ela e vou começar a explicar algumas coisas. Selic, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic é feita pelo Banco Central, ela é a meta, né? Ou seja, quanto que é a taxa de juros. Percebam que o Banco Central ele vai cortando ela. A cada 45 dias, o Copom, que é esse aqui, né? Comitê de Política Monetária, ele faz uma definição de como vai ser a meta da Selic. Então ele está caindo, né? Com o tempo, a taxa de juros do Brasil está caindo de 14% para 3% e caindo. Ou seja, imagina só você ganhar uma taxa, isso aqui é uma taxa nominal, né? De 14% ao ano sem fazer nada, emprestando dinheiro para o governo. A taxa de juros do Brasil era altíssima. Para um projeto ser viável, ele tinha que ter uma rentabilidade acima, a TIR, que a gente chama, acima de 14,25. Então, isso fazia com que dava uma segurada muito forte na economia. Perceba que o Banco Central, o Copom, desculpa, ele foi reduzindo, o Copom decide, o Banco Central executa. A nossa taxa, a taxa Selic, ela foi caindo para 6% ao ano durante o tempo. Depois, quando teve a crise piorou, a taxa Selic caiu ainda mais, né? Então, eu vou ler a matéria e vou explicando aqui os conceitos. O Banco Central discutiu os limites para a queda da taxa básica, né, de juros da economia, que é a Selic, no atual ciclo de distensão monetária, ele está diminuindo a taxa de juros e jogando dinheiro na economia. Mostra a ata do Comitê de Política Monetária, né, a ata do Copom, que a gente fala, divulgado nesta manhã, terça-feira. Mesmo assim, o colegiado reforçou a mensagem que pode promover em seu próximo encontro, marcado para junho, um novo corte de juros não maior que 0,75. Então, o Copom ele tá caindo e está falando que vai cair mais ainda, né? Ele vem testando as mínimas históricas desde o fim de 2017, né? Aqui vamos pegar esse trecho e vou ler com calma para vocês. O comitê discutiu a potencial existência de um limite efetivo mínimo para as taxas de juros brasileiras, disse a ata, que detalha os debates feitos no último encontro. Então eles ficam debatendo ali, falando o que esses economistas, baseado em toda a equipe deles, vão pensar. O documento mostra, no entanto, que não há unanimidade, ou seja, nem todo mundo, o cupom ele é composto por mais de 10 pessoas, e são pessoas entendem daquilo. Então é o diretor de política monetária do Banco Central, o presidente do Banco Central, várias pessoas importantes, né? Para a maioria dos membros, o prêmio de risco cobrado dos países emergentes faz com que o possível limite para o corte de juros seja significativamente maior.
do que em economias desenvolvidas, ou seja, os países emergentes estão cortando juros numa velocidade maior que os países desenvolvidos. A ata ressaltou, contudo, que esse prêmio tende a ser maior ainda para o Brasil, ou seja, o Brasil está na pior situação possível, em função de sua relativa fragilidade fiscal e das incertezas quanto à sua trajetória fiscal prospectiva. Ou seja, a trajetória fiscal brasileira tende a piorar muito, né, segundo o entendimento do Copom. Nesse contexto, já estaríamos próximos do nível onde reduções adicionais na taxa de juros poderiam ser acompanhadas de instabilidades no mercado financeiro, ou seja, o negócio está muito tenso. Né? Mas essa percepção não é um consenso dentro do colegiado, de acordo com a ata. Um dos 8 membros que participaram da reunião, desculpa, são 8 membros, argumentou que, em princípio, não há razão para a existência de tal limite mínimo operacional, já que os tradicionais canais da política monetária continuariam operantes, sem descontinuidade. Então ele fala que dá para baixar a taxa de juros. Né? Esse mesmo membro argumentou, contudo, que as variações da Selic possivelmente já têm um efeito maior sobre os preços de ativos financeiros. Ele está falando que está impactando o valor dos ativos financeiros, que é a bolsa de valores, que é os títulos. O comitê, como um todo, reconheceu a importância de gradualismo nas conduções da política monetária para a avaliação da resposta dos preços dos ativos financeiros. Vou mostrar aqui. O que é gradualismo? Né? São que os cortes sejam nesse formato de escadinha. Então não corta tudo de uma vez só, pá, cai lá embaixo. Porque isso desestabiliza a economia. Então corta um pouco, vai cortando. E o gradualismo ele tende a ser melhor incorporado pela economia. O comunicado divulgou na semana passada, logo após a reunião, mostrar outra divisão de opiniões. Então eles discutem, eles não têm um consenso. Na ocasião, 2 membros ponderaram que poderia ser oportuno realizar de uma única vez um corte maior na Selic. Então tinha gente que queria cortar mais, tinha gente que queria cortar menos. Entretanto, foi preponderante a avaliação de que, frente à conjuntura de elevada incerteza doméstica, ou seja, da incerteza sobre o Brasil mesmo, o espaço remanescente para a utilização da política monetária é incerto e pode ser pequeno. Então eles estão com medo que a política monetária não cause os efeitos que eles desejam, né? Disse a mensagem. Assim, o Copom optou de maneira unânime pelo corte de 0,75 pontos. Mesmo eles discordando entre si, todos eles votaram pelo mesmo corte. Com o benefício de acumular mais informações até sua próxima reunião e decidir sobre o corte adicional a ser sinalizado. Então vai ter mais um corte, mas eles não sabem se é 0,25, 0,5 ponto ou 0,75. Outro ponto discutido no encontro da semana passada, de acordo com a ata, foi uma possível interrupção da queda da taxa de juros estrutural da economia. Né? Então a estrutura da economia ela se baseia nessa taxa de juros. Né? Aquela que permite o máximo de crescimento da atividade sem gerar pressões inflacionárias. Para o cupom, as expectativas dos agentes econômicos a respeito da trajetória das contas públicas têm reflexo sobre essa taxa. Então existe uma taxa de juros que ela é considerada como ideal, né? A taxa de juros estrutural da economia, ela entende quanto que é a capacidade da economia, do PIB, e ela consegue ponderar isso. E é exatamente essa discussão, né? Uma possível interrupção da queda da taxa de juros estrutural. Então eles estavam o Copom ele busca achar essa taxa de juros estrutural e eles estão analisando que isso daí pode estar caindo, né? Aquela que permite o máximo do crescimento da atividade. Então, existe uma discussão aqui. A taxa de juros estrutural ela se movimentou e o Copom está buscando chegar nela. Mais uma vez, o colegiado voltou a alertar para os riscos de possíveis deterioração do quadro fiscal. Que a gente conversou, quando você tem um déficit ali, isso faz com que a dívida aumente, e a dívida do Brasil está aumentando e vai aumentar, faz com que haja risco de inflação. A ideia do Copom é sempre controlar a inflação via taxa de juros, mas a taxa de juros também impacta um pouco no crescimento do PIB. Né? A interação da deterioração do cenário externo com frustrações em relação à continuidade das reformas, aqui são as reformas do Congresso, da reforma tributária, reforma trabalhista, tudo mais, e reforma tributária, trabalhista e administrativa, e possíveis alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas,
Ou seja, eles têm medo que o governo comece a gastar mais dinheiro e isso gere déficits constantes. Pode ameaçar o processo de queda dos juros estruturais, né? Então, se o governo está gastando mais, os juros estruturais sobem, né? Isso que é importante, né? E, apesar das piores perspectivas fiscais, o choque desinflacionário causado pela contração da demanda, ou seja, a demanda caiu nos últimos tempos por causa da pandemia, por causa dos efeitos da economia, levou a um processo de revisões para baixo nas estimativas de inflação. Na verdade, ficou negativo, né? Segundo o Copom, tanto no caso da pesquisa Focus, a pesquisa Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz com os agentes do mercado. Aqueles que mais acertam, chamado Top 5, dão uma melhor perspectiva do que vai acontecer na economia. Crescimento do PIB, evolução da taxa de juros, tudo isso. Quanto das expectativas implícitas nos títulos públicos. Ó, vamos voltar nessa frase. Tanto no caso da pesquisa Focus, quanto nas expectativas implícitas nos títulos públicos. Expectativas implícitas nos títulos públicos o título ele tem um valor, ele tem um desconto. Então, existe toda uma expectativa dentro desse título, é, que é o quanto o mercado está imaginando o que vai acontecer com a taxa de juros. Então, ele pode interferir nessa taxa de juros. Né? A gente chama isso de estrutura termo da taxa de juros. A meta estabelecida para o ano que vem, considerando que o Banco Central, o horizonte relevante para a política monetária é 3,75, né? É o que a meta estabelecida é chegar em 3,75. Antes era 4,5, caiu para 3,75. O comitê reafirma seu compromisso com a meta para a inflação estabelecida, que é chegar nesse valor, 3,75, pelo Conselho Monetário Nacional, que sempre foi e segue sendo o principal objetivo da política monetária. Então, a política monetária busca conter a inflação, que a inflação chega em 3,75, com 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. A retomada da atividade econômica no Brasil, por sua vez, tende a ser vacilante, e mais lenta do que o esperado, a não ser que haja avanços médicos no combate à pandemia. Essa é uma visão bem forte, segundo o Banco Central, né? Então, o Banco Central ele tem toda uma equipe econômica que faz essa análise elevada. É plausível um cenário em que a retomada, além de mais gradual do que a considerada, seja caracterizada por idas e vindas. Então, pode ser que aconteça uma coisa ou outra, existe uma incerteza. Por enquanto, os poucos dados disponíveis para abril já oferecem evidências suficientes de que a economia sofrerá forte contração no segundo trimestre, que foi onde bateu a pandemia. Né? O cenário básico do Copom é forte queda do PIB no primeiro semestre, com recuperação gradual a partir do primeiro trimestre. Projeções apontam para uma recessão global, com poucos precedentes históricos. Né? A gente vai viver um momento único na história do mundo. Disse o BC a respeito do cenário externo desafiador para economias emergentes, né? Em contraste com outras crises mais recentes em que o epicentro estava localizado no hemisfério norte, né? Como foi a crise do subprime. Né? Nessas, ela se desloca para todos os países, ou seja, não há um epicentro da crise, né? É global, ela uma pancrise, né? Do mesmo forma que a gente tem a pandemia, a gente tem uma pancrise econômica. Esses dois fatores ajudam a explicar a saída de capitais vistas nos mercados emergentes. Né? As pessoas fogem de países arriscados e vão para o dólar, que é mais seguro, dólar e ouro. Né? Significativamente superior ao que foi visto em crises anteriores. Né? Então houve uma incerteza muito grande sobre os países emergentes e o Brasil foi um dos que mais teve incerteza. As economias com situação fiscal mais vulneráveis devem ser as mais prejudicadas, que é o caso do Brasil. Né? Por fim, o colegiado reforça a mensagem que pode promover-se um próximo encontro marcado para junho, o segundo corte de até 0,75, a depender da evolução. Ou seja, vai cair a taxa de juros, a economia vai entrar em crise e o Copom aí está buscando compensar, diminuir a oferta monetária para fazer equiparar com o PIB, que é aquela fórmula que a gente viu. Né? Para a próxima reunião, condicional
Ao cenário fiscal e à conjuntura econômica, o comitê considera um último ajuste, não maior do que o atual, ou seja, até 0,75, para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia do Covid-19. No entanto, o comitê reconhece que ele elevou a variância dos seus balanços de riscos. Né? Então, o Banco Central tem uma série de dívidas de vários bancos, ele tem o balanço do que a gente chama. E o Banco Central ele compra essas coisas, compra e vende para deixar a economia saudável. Né? E assim como a diminuição das incertezas no âmbito fiscal serão essenciais para definir os seus próximos passos. Ou seja, ele fala que está tão bagunçado o negócio que ele não sabe o que fazer ainda. Mas ele, quando se precisar, ele vai botar dinheiro na economia. Né? E a gente acabou a matéria. Então, essa é como funciona uma discussão política monetária, né? Essa daqui é um texto muito bom.